Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver tentando entender Elon Musk hoje. Sim, ele fez de novo. Quando você achava que ele já tinha inventado de tudo, o carro que dirige sozinho, o foguete que dá ré e uma rede social que ninguém entende mais, ele agora quer inventar um partido político. E não é qualquer partido, é o American Party, ou Partido da América em tradução livre. Olha só o que ele disse na rede social. Vocês querem um novo partido político e o terão. Hoje o American Party foi criado para devolver a liberdade a vocês. Olha, tudo isso porque Musk ficou pistola aí com um pacotão econômico assinado por Donald Trump, que segundo ele é um ataque direto ao futuro e aos carros elétricos. Resultado, o homem mais rico do mundo foi lá na própria rede social, fez uma enquete e disse: vocês querem um partido novo? Então tá bom, vou fundar um. Simples assim, como quem marca um churrasco e avisa a galera. Olha, no episódio de hoje a gente te explica por que Elon Musk está querendo brincar de House of Cards na vida real, como que isso se conecta com os cortes de impostos lá nos Estados Unidos e o que isso tudo tem a ver com seu próximo carro elétrico, ou a falta dele. E além disso, temos que falar de BRICS, pois ontem aconteceu um encontro em Rio de Janeiro. Os membros dos países do bloco se reuniram e teve algumas conversas importantes, algumas discussões. Vamos falar sobre isso hoje. O BRICS se reuniu no Rio de Janeiro nesse fim de semana e, pasmem, ninguém se perdeu, ninguém chegou atrasado e todo mundo olhou para a câmera, pelo menos os que decidiram aparecer. Lula ficou no centro da foto oficial, sorridente ao lado de Modi e Ramaphosa. Já os mais polêmicos, tipo os ministros das relações exteriores do Irã e da Rússia, foram colocados discretamente nas pontas. Vladimir Putin, com aquele mandado internacional de prisão, mandou só um vídeo gravado, o famoso "não podia, mas dei um abraço". E teve mais gente faltando, tá? Xi Jinping da China resolveu não aparecer. O presidente do Egito tinha outros compromissos no Oriente Médio e a Arábia Saudita ainda tá naquela fase de tô só olhando. Igual você aí que ouve o podcast todo dia e não segue a gente ainda. Sério, é tão fácil você abrir nosso perfil e colocar pra seguir. Isso ajuda a gente bastante, você vai ficar atualizado todos os dias. É uma relação de ganho e ganho. Pois é. Olha, então no episódio de hoje a gente vai também destrinchar os bastidores da cúpula do BRICS que aconteceu ontem, que agora tem 10 membros. Vamos ver também os recados indiretos contra Trump, OTAN e gastos militares. E porque Lula tá cada vez mais confortável no papel de líder do bloco, mesmo com meio mundo faltando à reunião. Então é isso aí, vamos ver o que foi discutido no encontro dos BRICS ontem. Vamos falar sobre Elon Musk e seu novo partido. E é isso, já lembrei você de seguir o podcast, e se você não fizer isso é porque você realmente não quer fazer. Bora pro episódio. Elon Musk, o bilionário dono da Tesla e da rede social X, o antigo Twitter, disse nesse sábado que um novo partido político que ele vinha ameaçando criar já está formado. A declaração veio um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova lei que corta impostos e reduz gastos públicos em 3,4 trilhões de dólares, algo que Musk criticou duramente, dizendo que isso faz mal para a economia dos Estados Unidos. O anúncio do novo partido foi feito pelo próprio Musk lá no X, o X. Ele publicou os resultados de uma enquete feita na plataforma, onde, segundo ele, 65% das pessoas disseram ser a favor da criação de um novo partido político chamado America Party, ou, em português, Partido da América. Em seguida, ele escreveu: vocês querem um novo partido político e o terão. Hoje, o America Party foi criado para devolver a liberdade a vocês. Bom, vamos lá. Musk, que atualmente é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 361 bilhões de dólares segundo o Bloomberg Billionaire Index, não deu detalhes sobre como esse partido vai funcionar, nem quem faria parte dele ou quais são suas propostas específicas. Vamos começar por aí. E vale lembrar também, claro, que esse anúncio vem num momento de grande tensão entre Musk e o governo dos Estados Unidos. O ponto central da briga tem a ver com uma mudança na lei que acaba com um benefício de 7.500 dólares dado a quem compra um carro elétrico. Esse incentivo foi muito importante para a Tesla, mas também ajudou outras montadoras e serviu para reduzir a emissão de poluentes. Agora, com a nova lei de Trump, esse crédito fiscal vai desaparecer até o fim desse ano. A situação ficou ainda mais complicada porque há pouco mais de um mês, Musk deixou o cargo que ocupava no governo americano. Ele era chefe de um departamento chamado Departamento de Eficiência Governamental, criado para tentar cortar gastos públicos. E a saída dele não foi tranquila. Ele não foi lá no LinkedIn e postou "hoje encerro mais um ciclo" e marcou as pessoas que ele mais odeia. Não. Teve discussão pública com Trump,
que Musk inclusive classificou como incendiária. Depois disso, Musk começou a criticar cada vez mais a proposta de lei que estava sendo discutida no Congresso. Ele fez vários posts no X dizendo que a nova versão de lei, aprovada no Senado, adianta o fim do crédito para carros elétricos e piora a situação das empresas que investem em tecnologia limpa. Ele também criticou os políticos que votaram a favor da medida e ameaçou usar sua influência e, vamos combinar, dinheiro, para derrotá-lo nas próximas eleições, que acontecem em novembro de 2026. Na época da votação, Musk chegou a escrever, abre aspas, se essa lei insana de gastos for aprovada, o America Party será formado no dia seguinte, fecha aspas. E parece que ele está cumprindo a promessa. Por fim, ele acusou a nova lei de favorecer indústrias do passado, como petróleo e gás, enquanto prejudica empresas que apostam no futuro, como as que desenvolvem veículos elétricos ou tecnologias sustentáveis. Ele também reclamou do aumento do teto da dívida pública americana, que vai subir mais de 5 trilhões de dólares com esse pacote. E bora falar sobre o encontro do BRICS que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. Olha, dessa vez aconteceu tudo direitinho, ao contrário da reunião do G20 que aconteceu no Brasil lá em 2023, onde teve atraso, ausência de líderes e até confusão na hora da foto oficial. Os líderes dos BRICS não perderam tempo. Todos os principais representantes dos países emergentes chegaram no horário e posaram bonitinhos ali para a foto em grupo no último domingo no Rio de Janeiro. O presidente Lula, que foi o anfitrião do encontro de 2 dias, ficou no centro da imagem, com o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, de um lado, e o primeiro-ministro da Índia, o Modi, do outro. Os outros representantes do bloco recém-ampliado se posicionaram ao redor, e entre eles estavam figuras mais polêmicas da política internacional, como os ministros das relações exteriores da Rússia e do Irã, que ficaram um de cada lado, eu imagino que propositalmente. Olha, mas mesmo a foto dos BRICS, com 10 homens lado a lado, chamou a atenção por quem não estava nela. Importantes chefes de Estado como Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, o Abdel Fattah el-Sisi do Egito, Masoud Pezeshkian do Irã e qualquer representante de alto escalão da Arábia Saudita não participaram da imagem. Xi Jinping, que lidera a maior economia entre os BRICS, decidiu não viajar no Brasil dessa vez. Ele já tinha feito uma visita ao país no ano passado e também recebeu Lula em Pequim há poucos meses, então aparentemente ele achou que já tinha cumprido a cota. Putin, por outro lado, ficou em casa por um motivo mais delicado. Ele tem um mandado de prisão internacional por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mesmo assim, apareceu brevemente por videoconferência logo no começo da reunião. Já o presidente do Egito estava ocupado com as negociações sobre os conflitos no Oriente Médio. A Arábia Saudita, que recebeu um convite para entrar no grupo quando ele foi expandido, ainda está em cima do muro. O país mandou o ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, para o evento, mas até agora não respondeu oficialmente se vai ou não fazer parte do bloco. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, os representantes sauditas ficaram quietos na maioria das reuniões do Brasil, o que reforça a dúvida. Estão dentro do bloco ou estão aí pensando até agora? Bom, durante a cúpula, Lula conversou e riu com Modi, que vai assumir a presidência rotativa dos BRICS no lugar do Brasil. Depois, Lula abriu a primeira sessão com seu estilo habitual. Ele fez críticas ao Ocidente e falou contra o aumento nos gastos com defesa. Ele também mandou uma indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula disse que o direito internacional está sendo ignorado e que a ideia de resolver disputas de forma pacífica parece ter sido deixada de lado. Ele também criticou a decisão recente da OTAN, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e Europa, que quer que os países membros investam 5% do seu PIB em defesa, ou seja, em gastos militares. Segundo Lula, é sempre mais difícil gastar com guerra do que com paz. E bom, teve mais declarações fortes nesse encontro. Os líderes dos BRICS fizeram uma declaração sobre os ataques feitos pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Eles, na verdade, condenaram esses ataques. Eles também pediram que o governo de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu, retire suas tropas da faixa de Gaza. O grupo defendeu que é hora de buscar soluções justas e duradouras para os conflitos lá no Oriente Médio. A declaração foi feita durante a reunião dos BRICS no Brasil e se refere especificamente aos ataques iniciados por Israel no dia 13 de junho, que foram seguidos 9 dias depois por bombardeios feitos pelos Estados Unidos. O Irã, que é um dos membros do BRICS, foi o alvo dessas ações. Segundo o texto, então, assinado pelos líderes, esses ataques violam leis internacionais e a Carta das Nações Unidas.
Ou seja, eles não seguem as regras básicas de convivência entre países definidas pela ONU. Eles também demonstraram grave preocupação com o que está acontecendo nos territórios palestinos ocupados, principalmente em Gaza. Apontaram ataques de Israel e a dificuldade de entrada de ajuda humanitária na região, algo que o governo israelense nega. Além disso, pediram um cessar-fogo permanente e incondicional, ou seja, que as armas parem de vez, e cobraram a libertação de todos os reféns. Bom, o discurso dos BRICS faz parte de um apelo maior para que as instituições globais, como o Conselho de Segurança da ONU, se envolvam mais ativamente na busca por soluções pacíficas para os conflitos armados que continuam acontecendo lá no Oriente Médio, na África também e, claro, na Europa. Apesar do texto não citar diretamente os Estados Unidos, o conteúdo deve ser visto como uma crítica indireta, principalmente no momento delicado, já que o premier de Israel, o Netanyahu, se prepara para se encontrar com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Durante a reunião no Rio, o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, reforçou esse ponto em um discurso de abertura. Ele disse assim: a África do Sul continua extremamente preocupada com a piora da situação de paz e segurança no Oriente Médio. Os ataques recentes de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã levantam questões sérias sobre o respeito ao direito internacional, incluindo soberania dos países, integridade territorial e proteção de civis. E bom, se vocês acharam que foi só isso que foi citado no encontro, saiba que não. Pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui, foi relatado que outro ponto levantado pelos líderes foi a preocupação com o aumento de barreiras comerciais, como tarifas e outras restrições que dificultam o livre comércio entre os países. Essas medidas, segundo o grupo, vão contra as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC, mesmo sem citar os Estados Unidos diretamente. O presidente Lula, que sediou a cúpula de 2 dias, abriu a sessão reforçando um pedido antigo do BRICS, que o Conselho de Segurança da ONU seja reformado para incluir mais representantes dos países do chamado Sul Global, ou seja, as nações em desenvolvimento que historicamente têm menos voz nas decisões internacionais. E vale lembrar, caro ouvinte, que o BRICS, que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cresceu e agora inclui também Indonésia, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Egito. A ideia é ter mais peso nas decisões mundiais que durante muito tempo foram dominadas pelos Estados Unidos e pelos países ricos do Ocidente. E bom, no discurso de encerramento, Ramaphosa resumiu o espírito do encontro, dizendo que o BRICS está cada vez mais influente nos debates globais sobre desenvolvimento, segurança e como o mundo deve ser governado de forma multipolar. Ele diz também que precisam intensificar os esforços diplomáticos para diminuir as tensões e buscar uma paz real e duradoura. E bom, até o momento em que eu gravo o podcast, essas são as resoluções mais importantes do encontro. Assim que tiver novidades, eu compartilho com vocês nos episódios seguintes, tá bom? E lendo aqui rapidinho os comentários do episódio passado, onde falamos do ataque hacker, eu vejo aqui que Leonardo Condrade diz: lembrei do La Casa de Papel versão BR. Existe isso? La Casa de Papel versão BR? Ana Carolina Oliveira diz: eu adoro o podcast. Sério, ouço todo dia, não perco por nada. Obrigado, Ana. Espero que você não perca mesmo e que você nos siga. Muito importante. Olha, Tabata O'Hara teve a mesma ideia. Ela disse sobre o ataque hacker, um possível roteiro para Casa de Papel versão brasileira? Olha só. Seria uma boa. Ju diz: não sabia que o primo era TikToker. Vou ter que começar a usar para ver essa façanha. Eu tenho muito mais vídeos no TikTok do que episódios aqui do podcast, sério. E caso você não tenha TikTok, você pode ver esses vídeos lá no perfil no Instagram da Bloomberg Linha, Bloomberg Linha Brasil. Aí lá a gente posta umas 3 sketches por semana, em formato de vídeo de TikTok. Olha só, Rodrigo Matos Campos diz: é só eu que mando um big beijo no final do episódio ou tem mais alguém? Alguém mais responde? Inclusive, um big beijo aí pra todo mundo. Nani diz: bem na minha vez de ser adulto, o café tá R$1.000. Nani, é porque você não viu o preço da Nutella. E, olha só, inclusive tem novidades sobre Nutella. Novidades não tão boas, que eu posso contar no episódio que vem. Natália Duarte diz: vim deixar meu oi pra prima Nayara e seu gato. Oi e miau. Boa, Natália. Como a prima Nayara não pare os comentários, ela com certeza leu e eu imagino que ela esteja te respondendo. E por último, Cezin diz: no futuro próximo, o café será transportado por carros fortes e escolta. Triste, é triste, mas é. Bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.